Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! E boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. É sempre excelente estar aqui. É um privilégio enorme ter a companhia da nossa audiência para, mergulhar naquelas ideias que silenciosamente acabam moldando a maneira como a gente vê o mundo, né? Com certeza. E como a gente se desenvolve também. Exatamente. E hoje, o nosso foco está sobre um pensador que, basicamente, ele reescreveu as regras do jogo. Completamente. A gente está falando do filósofo norte-americano chamado John Dewey. E, já posso adiantar que a nossa jornada de hoje vai muito, muito além de conceitos abstratos de filosofia. Vai mesmo. É aquele tipo de discussão que começa na teoria, mas que inevitavelmente, esbarra na nossa vida diária, na forma como a gente processa as informações e, principalmente, em como aprendemos e ensinamos. E o nosso grande desafio hoje, a missão desta análise, é entender não só quem foi essa figura histórica, mas como as ideias do Dewey conseguiram ultrapassar fronteiras geográficas com tanta força. O impacto foi absurdo. Foi formidável. O impacto dele atravessou o continente, chegou ao Brasil e foi a grande inspiração do que ficou conhecido como o movimento da Escola Nova. Nossa, isso é muito forte. E a gente vai investigar a fundo por que a visão dele sobre o pragmatismo e a educação em si continua sendo um pilar absoluto nos dias de hoje. É tirar a filosofia daquelas estantes empoeiradas, né? Exato. Trazer para o chão da sala de aula, para a prática do dia a dia e para a realidade de quem acompanha a nossa discussão hoje. Faz todo sentido. E para situar quem nos escuta, é bem importante entender o peso dessa influência. O John Dewey não era aquele tipo de filósofo que ficava só observando o mundo pela janela de um escritório isolado na universidade. Não, de jeito nenhum. Ele tinha uma urgência muito grande por impacto real, e só de saber que a obra dele serviu de faísca para reformular a educação no Brasil com a Escola Nova, já dá a dimensão do que a gente está lidando. É um peso histórico gigante. Certo, vamos desempacotar isso. O conceito central que sustenta todo o pensamento do Dewey é o pragmatismo. E a definição mais pura que a gente tem disso é a primazia da ação sobre o pensamento. Ação antes do pensamento? Isso, ou seja, as ideias só ganham uma importância verdadeira se elas forem capazes de resolver problemas reais. E o que é fascinante aqui é como essa ideia de primazia da ação sobre o pensamento é um verdadeiro divisor de águas. Por quê? Porque por séculos, a tradição filosófica clássica valorizou o pensamento puro. Aquela ideia de que a mente contemplativa era o ápice da existência humana. O pensar por pensar. Isso. E o que o pragmatismo faz é justamente descer a intelectualidade do pedestal. Uma ideia, por mais elegante ou complexa, ou logicamente perfeita que seja, ela perde o seu valor se não tiver uma aplicação prática. Fica inútil. É como construir um mapa incrivelmente detalhado de um território imaginário. Pode ser uma obra de arte mental, né? Exatamente, mas não ajuda ninguém a encontrar o caminho de volta para casa. Mas peraí, me deixa fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Claro, manda. Se a ação lidera e o pensamento fica ali em segundo plano, a gente não corre o risco de cair num anti-intelectualismo? Como assim? Sair fazendo as coisas sem planejamento nenhum, só pela urgência de agir. O pensar por pensar não tem o seu valor justamente para evitar uns desastres práticos? Excelente provocação. E é aí que muita gente acaba interpretando o pragmatismo de forma equivocada. Entendi. O Dewey não está dizendo que pensar é inútil ou que a gente deve agir por puro impulso. Longe disso. O que ele propõe é que o pensamento é uma ferramenta da ação e não um fim em si mesmo. Uma ferramenta da ação. Sim. O pensamento surge justamente quando a ação encontra um obstáculo. Pensa na evolução humana. A gente não sentou numa caverna para ficar filosofando sobre a termodinâmica do fogo do nada. A gente estava com frio. Ativado para descobrir como dominar o fogo. O pensamento resolveu o agir. Nossa, o pensamento como uma ferramenta para desobstruir o caminho da ação. Sim. Isso faz muito sentido. Né?
Tipo, em vez de ler dezenas de manuais teóricos sobre como a água reage ao movimento do corpo humano, o pragmatismo sugere que a pessoa pule na piscina e use a teoria para melhorar a braçada enquanto tenta não afundar. É uma ótima analogia. E essa mudança de métrica para o sucesso de uma ideia é o que muda tudo. Tira a filosofia da Torre de Marfim. Exatamente. Exige que o conhecimento preste contas à realidade. A teoria passa a ser avaliada puramente pela sua utilidade. Não basta ser bonito num debate acadêmico. Não precisa funcionar na rua, na fábrica, na escola. É uma visão focada na resolução dos desafios da vida, o que altera a forma como a gente valoriza a inteligência humana. Inteligência passa a ser capacidade de adaptação, né? Adaptação e resolução, não apenas o acúmulo de dados na cabeça. E se a gente aceita que o pensamento deve obrigatoriamente servir à ação, a pergunta imediata que surge é como se aplica isso dentro de uma sala de aula cheia de crianças? É aí que o desafio começa. Sim. Como Dewey traduziu essa filosofia rigorosa para a educação diária. E é aqui que a gente entra na visão holística da educação. Um ponto fundamental. Porque a ideia dele não é focar apenas no intelecto da criança. O modelo tradicional costumava tratar o aluno meio que como um cérebro flutuante, né? Um cérebro sem corpo. Isso, que entrava na escola só para ser preenchido com fórmulas, com datas, mas o Dewey diz não. O objetivo é educar a criança como um todo. E isso engloba o físico, o emocional e o intelectual. E essa tríade, o físico, o emocional e o intelectual, é algo revolucionário, porque reconhece a biologia e a psicologia do aprendizado muito antes, mas muito antes das neurociências modernas confirmarem isso em laboratório. Ele estava bem à frente do tempo. Muito. O conhecimento não acontece num vácuo. Ele acontece dentro de um corpo físico que sente fome, que tem energia acumulada, e dentro de uma mente que experimenta a frustração, a alegria, a ansiedade. É tudo junto e misturado. Exatamente. O Dewey percebeu que tentar isolar o intelecto era uma batalha perdida. Se uma criança está emocionalmente abalada, ela não vai absorver nada da aula de história. Não vai. E se o corpo dela está ali, confinado numa cadeira de madeira super rígida por 6 horas seguidas, a agitação física vai atropelar qualquer foco intelectual. O corpo e a mente são uma coisa só na hora de interagir com o mundo. Perfeito. E isso meio que destrói aquela velha divisão de agora é a hora da teoria e depois agora é a hora da prática. A integração precisa ser contínua. Sim, a integração do saber com a vida. Pensa numa aula de matemática, por exemplo. O jeito tradicional seria o professor ir lá para o quadro e mandar todo mundo memorizar a fórmula de cálculo de volume. Teoria pura, isolada. Exato. Mas pela lente do Dewey, a abordagem seria, tipo, trazer um monte de papelão, tesoura, fita e dar um problema para os alunos. Um problema real. Isso. Falar assim, construam uma caixa que consiga segurar exatamente 1 litro de areia. Adoro esse exemplo. Aí eles começam a agir, encontram o problema, o papelão dobra errado, a areia vaza por todos os lados e só então eles buscam a matemática para resolver aquela frustração prática. Perfeita analogia. E nota que, nesse processo da caixa de papelão, os alunos vão inevitavelmente começar a conversar entre eles, né? Com certeza. O que nos leva a um dos pilares mais cruciais dessa filosofia educacional. O conhecimento não é algo entregue de forma mastigada, de cima para baixo. Ele tem que ser construído. Isso. Construído através de consensos e de discussões coletivas. O aprendizado, para o Dewey, nunca é um ato solitário de memorização isolada. Mas deixa eu apertar um pouco essa ideia. Vai em frente. Se o conhecimento é construído por consenso entre os alunos, como a gente lida com fatos que são objetivos? A gravidade não depende de consenso, né? Claro que não. 2 mais 2 são 4, independentemente do que a turma debata. A gente não corre um risco aí de relativizar o conhecimento, se tudo depender de uma discussão coletiva? Olha, essa era a dúvida que aterrorizava os críticos da época dele. Imagino. Mas a construção por consenso não significa que a verdade científica vira uma questão de opinião ou de votação. Ah, tá. Significa que a apropriação dessa verdade pelo aluno passa por um processo de negociação de realidade. Negociação de realidade. Como seria isso na prática? Em vez de o professor chegar e dizer 2 mais 2 são 4, engulam essa informação
Ele propõe o problema. Os alunos debatem as formas de resolver, testam, falham e chegam, coletivamente, à conclusão lógica de que o resultado só pode ser 4. Entendi, o consenso é sobre o método. Exato. É sobre o método e a descoberta, não sobre inventar leis da física do zero. Quando eles provam o fato juntos, a informação deixa de ser um dogma ditado por uma autoridade. E passa a ser uma lei natural, compreendida por todo o grupo. Isso mesmo. Faz todo sentido. É meio que a diferença entre você decorar o caminho usando o GPS e realmente aprender a navegar pela cidade debatendo as rotas com quem tá no carro ali com a gente. Se conectarmos isso com um cenário maior, a gente vê que a aprendizagem é um processo profundamente social. A sala de aula é um microcosmo da sociedade. Uma mini-sociedade. Quando Dewey insiste que as crianças aprendam debatendo, mediando conflitos intelectuais e chegando a consensos para resolver problemas práticos, ele está, na verdade, ensinando o pilar da democracia. Nossa, que perspectiva interessante! A educação não é apenas a preparação para a vida futura. A educação é a própria vida acontecendo ali, naquele momento. É. E para quem busca aprender a se comunicar e debater ideias na nossa sociedade atual, que é super cheia de informação, mas muito carente de diálogo, essa perspectiva de buscar soluções conjuntas é de uma atualidade assustadora. Nossa, isso prepara o terreno brilhantemente para o impacto institucional de tudo isso. Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Quando a gente pega toda essa base filosófica formidável, a ação guiando o pensamento, a educação holística, o aprendizado através da descoberta coletiva, e a gente joga isso dentro da engrenagem escolar, nós chegamos à famosa tendência progressista. O coração da escola nova. Exatamente. É aqui que vemos as fundações da escola nova. E o que acontece é uma inversão sísmica dos papéis tradicionais que moldaram as escolas por séculos. É uma revolução prática. É a materialização do pragmatismo virando, de fato, política educacional. Sim. Mas como esses novos papéis se configuram nessa estrutura especificamente? Bom, nós temos 3 pilares fundamentais que redefinem o jogo todo. Certo. O primeiro deles, o aluno passa a ser o centro do processo. A escola deixa de orbitar em torno de um currículo super rígido e engessado. E passa a orbitar em torno do aluno. Isso, em torno das necessidades, das curiosidades e da fase de desenvolvimento de quem está aprendendo. Fantástico. E o segundo? O segundo pilar atinge em cheio a figura do educador. Na visão clássica, o professor era aquela entidade inquestionável, né? O detentor exclusivo do saber intelectual que ficava lá no alto de um tablado, derramando conhecimento sobre cabeças vazias. O famoso ensino bancário, que outros criticaram depois. Exato. Na escola nova, o professor desce desse pedestal. Ele deixa de ser a autoridade absoluta e passa a atuar como um auxiliador, um facilitador. Muito diferente. E o terceiro pilar que amarra tudo isso é o método. A aprendizagem passa a ser feita essencialmente através da resolução de problemas. É o pragmatismo na sua forma mais pura e aplicada. Literalmente. Se as ideias só importam se resolverem problemas reais, a escola deve ser um laboratório incessante de resolução de problemas. Mas a gente precisa olhar de perto para esse segundo pilar. A mudança no papel do professor. Sim, porque é aí que a teoria muitas vezes colide com a dura realidade do dia a dia. Eu fico imaginando a resistência absurda a isso. Foi enorme. Porque se o aluno é o centro, ditando o ritmo pelo interesse dele, e o professor é só um auxiliador ali do lado, isso não tem um potencial gigantesco para virar um caos total? Total. Como é que uma escola garante que os alunos vão aprender o mínimo necessário se estão o tempo todo apenas resolvendo os problemas que surgem organicamente? Olha, essa é a grande armadilha de quem tenta implementar a escola nova superficialmente. Então tem um jeito certo. Sim, o termo auxiliador ou facilitador só um pouco passivo, né? Como se o professor ficasse sentado no canto da sala, de braços cruzados, só observando as crianças correrem de um lado para o outro. É a imagem que vem à mente. Mas, na verdade, ser um bom facilitador exige muito, mas muito mais trabalho prévio e maestria do que simplesmente ler um livro-texto em voz alta para uma turma silenciosa. Como assim? O professor pragmático precisa ser um verdadeiro arquiteto de ambientes. Arquiteto de ambientes. Isso. Ele precisa projetar situações e desafios práticos que, de forma quase invisível,
vão obrigar os alunos a buscarem os conhecimentos daquele currículo para resolver o problema proposto. Ah, entendi. Então a arte está na elaboração do problema. Exatamente. O professor não entrega a resposta pronta, mas ele garante que a pergunta certa seja feita através do ambiente que ele criou. Ele conduz sem ditar as regras. Precisamente. Ele joga os ingredientes na mesa, de forma intencional, para o bolo ser descoberto e feito pelos alunos. Isso demanda uma flexibilidade, um domínio de sala e uma sensibilidade psicológica gigantesca. Deve ser exaustivo, para ser sincera. Muito. E é por isso que, mesmo hoje, décadas após essas ideias se espalharem globalmente, tantos ambientes educacionais ainda lutam para implementar isso de verdade. É porque a estrutura tradicional é mais fácil. Muito mais fácil. Lousa, fileiras, provas padronizadas, silêncio absoluto. Isso é fácil de administrar e de medir em larga escala. A transição para um modelo onde o aluno assume o protagonismo exige quebrar a parede da métrica punitiva, né? E focar no desenvolvimento do raciocínio crítico coletivo. É um esforço monumental. Com certeza é. O que nos faz olhar para a educação moderna com um certo senso de urgência, não acha? Sem dúvida. Ainda estamos presos a métricas bem industriais de ensino num mundo que exige mentes pragmáticas. Mentes solucionadoras de problemas. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Significa que a nossa investigação de hoje revelou uma teia de ideias muito bem amarradas, que vão desde a filosofia mais profunda até o simples arranjo das cadeiras numa sala de aula. É uma teia onde nenhum conceito está ali por acaso. Exatamente. A gente começou mapeando o impacto do John Dewey, esse filósofo norte-americano que incrivelmente serviu de base teórica para a Escola Nova no Brasil, moldando a forma como gerações inteiras de educadores pensaram o ensino por aqui. E nós navegamos pelo cerne do pragmatismo. Isso, entendendo que o pensamento ganha vida quando é usado para ação e que ideias precisam provar o seu valor resolvendo problemas reais, em vez de apenas soarem bonitas num discurso. E como essa necessidade de ação e resolução nos levou à conclusão inevitável de que nós não somos apenas intelectos isolados. Sem dúvida. A urgência de educar a criança de forma holística, integrando o corpo, as emoções e a mente para que ela tenha as ferramentas completas para interagir com o mundo. Fechando todo o ciclo. E vimos como tudo isso se traduz na tendência progressista. A sala de aula transformada num micro-universo social, um ambiente onde o aluno ganha o centro do palco. Onde o professor atua como um mestre dos bastidores, facilitando os desafios. E onde o conhecimento é forjado a quente ali, coletivamente, através da resolução ativa de problemas práticos. Tudo está profunda e inegavelmente conectado. É uma daquelas estruturas intelectuais que envelhecem extraordinariamente bem, justamente por terem os pés cravados na realidade humana, e não em dogmas. Com certeza. E ao refletirmos sobre o impacto prático que o Dewey defendia com tanto vigor, isso levanta uma questão importante. Qual? O pragmatismo nos ensina que o conhecimento só tem validade se for usado para desatar os nós da vida real, se gerar ação e transformação, certo? Certo. Hoje nós, adultos, vivemos numa era de absoluta sobrecarga de informações. Temos acesso a mais dados em um dia do que gerações passadas tinham numa vida inteira. Lemos artigos, ouvimos análises, consumimos tutoriais, debates o tempo todo. É verdade, é muita coisa. Mas, usando a régua implacável do Dewey para o aprendizado autêntico, quanto de toda essa imensa quantidade de informação que consumimos diariamente está de fato se transformando em ação nas nossas vidas. E quanto é apenas um acúmulo passivo de pensamentos que nunca chegam a resolver os nossos problemas reais. Uau! Que encerramento de peso! E sem respostas fáceis, né? O que é bem o espírito da coisa. Exatamente. Fica aí essa provocação para quem nos acompanha a carregar e digerir ao longo da semana. Como a gente está transformando o que aprendi em ação? Como usamos o pensamento como ferramenta de mudança, e não só como arquivo morto. Perfeito. Bom, chegamos ao final de mais um mergulho profundo. Eu agradeço imensamente pela companhia de quem nos ouve, por cederem o espaço e o tempo para debatermos ideias que realmente importam. Foi um prazer. Continuem questionando o mundo ao redor, busquem incansavelmente a prática por trás da teoria
e nós nos encontramos na nossa próxima análise. Até lá!